Sabe, o que acontece quando os limites da ciência moderna são supostamente ditados por segredos escondidos lá nas sombras do deserto de Nevada? Bom, o que a gente tem aqui hoje é um verdadeiro dossiê investigativo sobre um dos casos de sigilo governamental mais controversos de toda a história. Sem suposições malucas, sem teorias infundadas, tá? Apenas uma análise rigorosa das evidências físicas, dos relatos técnicos e daquelas contradições burocráticas bizarras deixadas por um homem cujo passado o governo supostamente tentou apagar do mapa. Puxa a cadeira porque nós estamos prestes a examinar os arquivos ultra-secretos da instalação S4. Ok, vamos mergulhar nisso. Aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai analisar o segredo por trás da instalação S4. Depois, a física aparentemente impossível relatada nos documentos, a anatomia detalhada dessas naves, como eles supostamente manipulavam o espaço-tempo, abrir o dossiê de evidências e, no fim das contas, chegar ao nosso veredito. Ponto 1. O segredo da instalação S4 e esse recrutamento feito totalmente nas sombras. A história toda ganha tração no fim de 1988, com um processo de recrutamento clandestino que, segundo os relatos, foi facilitado por uma indicação de ninguém menos que o físico Edward Teller, sim, o co-criador da bomba de hidrogênio. E isso ilustra brilhantemente como essa linha do tempo documental fundamenta alegações que parecem absurdas na mais pura e fria realidade burocrática. Pensa bem, a gente começa com uma prova física irrefutável de 1982 no catálogo telefônico interno do laboratório de Los Alamos. Depois, passamos por essa contratação sombria via uma empresa chamada EGG em 1988. Seguimos para um momento tenso em que a história vem a público com ele usando o pseudônimo Dennis e chegamos até 2003, quando a ciência oficial, surpreendentemente, alcança uma previsão técnica que ele tinha feito décadas antes. Agora, para a gente entender o nível de paranoia e isolamento, tenta visualizar a atmosfera da instalação S4. O trajeto diário envolvia voos comerciais sem marcação nenhuma e ônibus com as janelas totalmente bloqueadas, só para desorientar os passageiros. O complexo em si, ele ficava cravado na base das montanhas de Papoose Lake, um pouco ao sul da famosa Área 51. E olha só o detalhe, as portas dos hangares eram inclinadas, feitas com a própria textura da montanha para se camuflarem no relevo natural e enganarem os satélites espiões soviéticos. Lá dentro, o clima era literalmente sufocante. A compartimentalização era extrema. Um cientista era totalmente proibido de conversar com a equipe do lado ou sequer desviar o olhar para outras salas. Tudo isso sob a mira constante de guardas fortemente armados. E dentro dessa instalação militar absurdamente vigiada, escondidas debaixo das rochas do deserto de Nevada, os relatórios apontam que havia exatamente 9 veículos distintos de origem não humana armazenados e estudados simultaneamente. 9. É de explodir a cabeça. Vamos para o nosso ponto 2, a física do impossível, uma tecnologia que vai muito além da engenharia humana. Assumindo agora meio que o papel de um inspetor técnico para examinar a ciência relatada por trás dessas máquinas, a gente bate de frente com este número. Então, o ponto crucial é o 14. 14 anos foi exatamente a lacuna de tempo entre o momento em que ele descreveu a público o combustível exótico que baseava o sistema de propulsão dessas naves, algo que desafiava toda a termodinâmica conhecida na época, e o ano em que a comunidade científica conseguiu provar em laboratório que esse material sequer existia. E esse combustível foi batizado na época como o elemento 115, que hoje a gente conhece oficialmente na tabela periódica como moscóvio. Nos arquivos da S4, esse elemento operava dentro de um reator supercompacto, servindo não para ser queimado, mas para criar um campo gravitacional próprio, ou seja, zero queima de combustível, zero exaustão, zero turbinas, apenas pura física de campos. Os testes laboratoriais descritos no dossiê relatam que esse campo gerava uma força física mas tão violenta que quando os cientistas jogaram uma massa metálica contra ele, a repulsão foi imediata. O metal foi arremessado longe, quicando nas paredes do laboratório. Pense nisso como uma parede sólida e completamente invisível de pura gravidade. Ponto 3. A anatomia dessas naves extraterrestres. Vamos dar uma olhada por dentro do modelo mais famoso. Dentre aqueles 9 veículos guardados na S4, o dossiê detalha exaustivamente um em específico. Uma nave que a equipe apelidou carinhosamente de Sport Model, o modelo esportivo, por causa do seu design aerodinâmico simplesmente impecável. A nave tinha cerca de 5 metros de diâmetro e quebrava de cara absolutamente todas as regras e expectativas da nossa engenharia industrial. A estrutura metálica era 100% contínua, perfeitamente lisa, não tinha um único rebite, uma única placa sobreposta ou linha de solda. Parecia que o negócio inteiro tinha sido moldado organicamente numa peça só.
Durante a operação, o veículo emitia uma espécie de anomalia brilhante azul na base, não fazia ruído de motor nenhum, apenas um zumbido elétrico muito sutil, e o mais bizarro, possuía pequenos assentos esculpidos direto no chão, que, convenhamos, claramente não foram dimensionados para a anatomia de um ser humano adulto. Por dentro, o design era incrivelmente minimalista. Não havia painéis cheios de botões, cabos expostos ou telas LCD piscando. No centro de tudo, ficava o reator coberto pelo que eles chamavam de guia de ondas, que era essencialmente um tubo oco central projetado para canalizar a tal onda gravitacional pela nave. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que, segundo os relatos, quando o reator era ligado durante os testes, partes sólidas daquele arco interior da nave se tornavam repentinamente transparentes. Metade dessa superfície assumia um tom azul opaco brilhante e, do nada, símbolos escuros começaram a aparecer flutuando. Símbolos que ele descreveu como parecidos com a caligrafia coreana. Mas veja bem, esses símbolos não eram botões em um painel de vidro. Eles pareciam estar integrados, vivos, dentro do próprio material do metal. E tem mais, os relatórios internos lidos na base continham informações super diretas sobre a origem daquelas naves. Mantendo um tom estritamente neutro aqui, o dossiê alegava que essa tecnologia originou-se no sistema estelar binário Zeta Reticuli, que fica a uns modestos 38 anos-luz de distância daqui. A nomenclatura abditar nos documentos era bem metódica e fria. Os planetas eram numerados a partir da sua estrela principal. O nosso planeta, a Terra, era referido nesses papéis como Sol 3. Já o exoplaneta de origem dessa tecnologia específica era designado pelo governo como Reticulum 4. 4. Manipulando o espaço e o tempo. Como operar ignorando completamente a inércia. Porque, olha, saber a origem é só uma pequena parte desse gigantesco quebra-cabeça. O verdadeiro choque para os físicos e engenheiros lá na S4 era compreender como essa máquina atravessava distâncias interestelares astronômicas sem ser esmagada pelas leis da inércia. E a resposta era o chamado modo delta. Diferente de um avião ou de um foguete que a gente conhece, que acelera de forma linear, empurrando para trás para ir para frente, esse disco operava diferente. Ele se inclinava lateralmente, apontando a barriga direto para o alvo. Os reatores focavam aquele intenso campo gravitacional à frente do veículo, criando uma distorção maciça. Então, em vez de se mover fisicamente através do espaço, a máquina literalmente dobrava o tecido do espaço-tempo em direção a si mesma. É como se você pegasse dois pontos nas pontas de uma folha de papel e dobrasse a folha no meio para eles se tocarem instantaneamente. Só que a propulsão não era o único foco do governo com essa tecnologia. Os arquivos mencionam vários projetos super secretos ocorrendo simultaneamente nas sombras da S4. Tinha o projeto Galileu, que era focado puramente na engenharia reversa do disco. Havia o projeto Sidekick, que já visava a militarização da coisa toda, testando se a gravidade focada poderia ser usada como um feixe destrutivo de arma de energia. E, sem dúvida, o mais bizarro de todos, o projeto Looking Glass. Esse tentava observar e medir os efeitos práticos da dilatação temporal em milissegundos que eram causados pelas anomalias gravitacionais extremas dos reatores. Ou seja, eles já estavam flertando com distorções de tempo. Ponto 5. Chegamos ao dossiê de evidências onde a burocracia bate de frente com a realidade. Se a gente adotar a postura de um advogado rigoroso aqui, examinando os prós e os contras de alegações tão astronômicas, temos que olhar para as provas terrenas, a documentação. Quando o nosso denunciante veio a público, o histórico acadêmico dele simplesmente evaporou. Puf, sumiu. Instituições de elite como MIT e Caltech não tinham registros, e o Pentágono negou categoricamente qualquer ligação. Fim de papo certo? Errado. O jornalismo investigativo, liderado na época pelo repórter George Knapp, desenterrou falhas vitais desse suposto apagamento governamental. Eles acharam um catálogo telefônico interno do laboratório de Los Alamos de 1982, listando o nome dele lá dentro. E não só isso. Tinha um recorte de jornal local de Los Alamos rasgando elogios a ele por construir motores de carros a jato na garagem de casa. E pensa comigo, esse perfil altamente prático de colocar a mão na massa e ser fora da caixa contrastava fortemente com os físicos teóricos engravatados e superformais da época. Ele era exatamente o tipo de mente excêntrica que projetos obscuros de engenharia reversa costumavam recrutar em segredo. E essa discrepância brutal traz à tona aquela que é, talvez, a citação central dessa investigação jornalística toda. Quem está mentindo? O documento físico da época ou o porta-voz do Pentágono hoje? É um jogo de xadrez. De um lado você tem uma negação absoluta e fria por parte do establishment militar, do outro, provas físicas, no papel indiscutíveis, mostrando que esse indivíduo estava sim trabalhando e circulando nos níveis mais altos da infraestrutura científica do governo americano, bem antes de seu passado supostamente ser erradicado dos sistemas. O que nos leva ao ponto 6, o veredito inconclusivo.
Estamos diante de uma fraude ou de um denunciante legítimo? Vamos avançar e ver como isso se constrói nesta fase final da nossa análise. Veja bem, durante mais de 30 anos, o núcleo central dessa narrativa de Bob Lazar não sofreu absolutamente nenhuma alteração. Ele manteve uma coerência técnica brutal desde a primeira entrevista. Isso cria para nós o que eu chamo de o paradoxo final. Olha só, se toda essa história fantástica da S4 for uma invenção, representa sem sombra de dúvida a fabricação pseudocientífica mais bem elaborada e tecnicamente presciente já criada por um único indivíduo na história. O cara conseguiu até prever as propriedades químicas de elementos químicos uma década antes da ciência oficial. Agora, se for verdade, se apenas uma fração desses relatórios for precisa, a implicação é aterrorizante. Significa que a nossa compreensão pública da física atual é nada mais nada menos do que um teatro cuidadosamente mantido e muito bem financiado. O dossiê da S4 permanece aberto. As contradições continuam vivas e polarizando opiniões. Mas uma coisa fica clara depois de examinar essas provas. As apostas envolvidas nesses arquivos não poderiam ser mais altas. Então a reflexão final que a gente deixa no ar hoje é a seguinte: observando todas essas evidências físicas, os rastros e os documentos que a burocracia do sistema falhou em apagar, qual seria o verdadeiro custo de provar de uma vez por todas que tudo isso é uma mentira? E talvez a pergunta mais crítica de todas: estaria o governo disposto a pagar esse preço em público? Pense nisso.